acharam? Diga amém. Eu vou ler para vocês. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era um dia dos pães sem fermento. E havendo-o prendido, e encarcerou na prisão, entregando-o 4 quartetos de soldado, para que o guardasse, querendo apresentá-los ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu a luz na prisão. Então, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: veste-te e põe as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. Então, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que via alguma visão. E quando passaram pela primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. Assim, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Vamos repetir o versículo 5? Todos juntos, numa só voz, numa sintonia celestial, amém? Pedro, pois, era guardado prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém? Pode se assentar, dando glória a Deus. Quando eu falo de Pedro, eu acho que muitos aqui também já... Quando fala Pedro, você já lembra de uma pessoa com comportamento um tanto quanto explosivo, porque nós todos sabemos que Pedro era uma pessoa um pouco explosiva, mas Pedro tinha o quê? Pedro tinha chamado. Pedro era um homem que tinha um chamado. Deus chamou ele para quê? Para apacentar suas ovelhas. Não é qualquer chamado. Apacentar ovelhas não é fácil, mas não é impossível, amém? E dentro dessa caminhada de Pedro, nós podemos ver que Pedro nega Jesus 3 vezes. Nós podemos ver que Pedro ali também não era o quê? Perfeito. Pedro não é muito diferente de nós às vezes. Muitas das vezes a gente nega Jesus, não dizendo não o conheço, mas a gente nega Jesus quando a gente vê situações e a gente é às vezes omisso em dizer do nome de Cristo. Às vezes a gente tem preguiça, não seria essa a palavra. Porque às vezes a gente encontra uma pessoa que precisa muito ouvir de Cristo, mas aí você fala assim, muito já deve ter falado, essa pessoa não mudou de vida. A gente nunca acredita, né, que Deus vai usar a gente naquele momento para salvar aquela pessoa. Às vezes 50 mil pessoas já disse, mas de repente Deus quer usar você naquele momento para salvar. E às vezes nós somos omissos nessa parte. E a natureza de Pedro, ela dizia tudo. É uma natureza humana. Pedro mostrou e demonstrou toda a sua natureza humana. Tem pessoa que é pacífica, como João, amorosa. Tem pessoas que é como Pedro. E não há mal nenhum em ser como Pedro. Há mal em não fazer o que Deus te chamou para fazer. Porque quando você está fazendo o que Deus está te chamando, Deus está se aperfeiçoando em você e aperfeiçoando você no que Ele quer fazer na sua vida. Ele quer te transformar. E Pedro foi uma pessoa que ele foi transformado, porque ele era um pescador de peixe. E acabou que ele foi pescador do quê? De homens. Um grande pescador. Nós estamos dizendo de apenas um pescador. Nós estamos dizendo de um grande pescador. O ministério dele às vezes oscila. Quando eu digo o ministério dele oscila,
antes de Jesus, ele estava com Jesus, caminhou com Jesus, negou Jesus. E Jesus deu a palavra para ele, disse para ele o que ele tinha que fazer. Ele sabia o que era o ministério dele, mas quando Jesus morreu, ele não creu às vezes, por conta do quê? Da sua humanidade. E voltou a fazer coisas antigas. Então seu ministério oscila. Ele deu uma oscilada. Porém, ele simplesmente, no dia de Pentecostes, ele prega e 3.000 almas. Assim que ele volta no seu ministério, e 3.000 almas se convertem a Cristo. O que ele fez não apagou a história dele com Jesus Cristo. O que ele fez não cessou o chamado que Deus tinha na vida dele. Muitas das vezes nós estamos em certos lugares que por às vezes a gente cai, ou porque a gente dá um vacilo, a gente pensa, pronto, acabou. Acabou porque Deus não vai me usar mais, Deus não vai fazer mais na minha vida porque eu fiz errado. Mas Deus ainda continua sendo Deus e ainda está ali te esperando para que você cumpra o que foi chamado na sua vida. E Pedro não deixou, Pedro voltou, não deixou de cumprir o que Jesus colocou nas mãos dele. E Pedro ora. Eu penso que Pedro ora muito. Eu penso que os discípulos oram muito. Por que ele ora muito? Porque tudo que nós fazemos é direcionado ao Espírito Santo. Pedro não pregou e 3.000 pessoas se converteram porque ele era bonito. E nem porque os olhos dele eram castanho ou verde. É porque o Espírito Santo tinha que habitar nele. Porque quem convence não sou eu. E nem ele, era o Espírito Santo. E nós só temos essa comunhão com Deus, com o Espírito de Deus, quando nós temos tempo de oração. Oração é o nosso diálogo com Deus, é o nosso relacionamento com Deus. E nós temos que entender que nada nesse mundo pode parar o nosso relacionamento com Deus. É como um marido e uma mulher quando se casam e eles decidem que vão viver até morrer, nada pode atrapalhar aquele relacionamento. E nós temos que entender que nosso relacionamento com Deus é a oração. Se nós soubéssemos o quanto a nossa oração faz um sentido tão grande para Deus, nós oraríamos mais. E Pedro sim sofre uma perseguição muito grande. Por quê? Porque Pedro, ele orava, ele pregava, ele curava e pessoas se convertiam. Então rei Herodes, que todos sabem que ele foi comido de bicho, porque ele sentou num trono e ele disse palavras e as pessoas colocaram ele como Deus e ele aceitou a glória que não era dele. Então Deus desceu um anjo e matou o rei Herodes. E ele não podia aceitar a glória que é de Deus. Mas o que eu quero dizer nessa noite é sobre essa cadeia onde que Pedro foi colocado. Então, o rei Herodes já tinha matado Tiago, que andava Pedro, Tiago e João. Quem já ouviu? Pedro, Tiago e João no barquinho. Então, sempre era eles que estavam juntos, mais tempo juntos. E desde a primeira igreja que foi fundada pelos gentios, Satanás ele já tinha um plano para destruir a igreja. Por quê? Porque ele sabe que a igreja tem um grande poder. A igreja junta, ela tem um grande poder de oração. Às vezes nós não entendemos. Quando o pastor ou alguém fala, você tem algum pedido de oração? Às vezes a pessoa nem fala nada. Às vezes a pessoa nem fala minha casa e minha família. Você está entendendo quantas pessoas estão sentadas aqui que nós estamos orando em concordância? Eu não estou sozinha orando, a igreja está orando e nós somos a igreja, eu, é você, é cada um que está sentado neste lugar. Então, o inimigo, ele tenta. Só que a estratégia dessa igreja, que foi a primeira igreja, fundada pelos gentios, já era jejum e oração. Era uma igreja de grande poder aquisitivo, que era a igreja de Antioquia. Inclusive nós aprendemos sobre isso no domingo. Era uma igreja de poder aquisitivo, mas eles não descartavam o poder do Espírito Santo. Eles não descartavam que eles precisavam jejuar e orar. A igreja antiga não era uma igreja pobre. Era uma igreja de poder aquisitivo, mas eles não faziam nada sem jejum e oração. E os discípulos ficaram até no dia de Pentecostes, até que eles fossem revestidos do alto de poder. A partir desse momento, Deus lançou eles. Paulo e Barnabé foram para essa igreja de Antioquia. Mas o que eu quero falar nessa noite para você, que esse povo orou e jejuou e a resposta de Deus foi:
Porque então Paulo e Barnabé foi para lá para dar direção. E então, o inimigo, às vezes, ele tenta destruir o quê? O cabeça. E então, como eu estava dizendo, Pedro, ele era o cabeça naquele lugar. Por quê? Porque ele chegava, onde ele chegava, ele pregava. E todo mundo sabe das maravilhas que ele fez. E nessa situação, onde que o rei Herodes já tinha prendido Tiago e matado ele à espada, Pedro já tinha sido preso e seria apresentado após a Páscoa. E eu vejo um Pedro totalmente diferente de mim e de muitos, eu imagino. Se eu e você soubesse que nós morreríamos no outro dia ou daqui 2 dias, quem de vocês aqui conseguiria dormir na noite? Eu acho que ninguém conseguiria dormir, né? E Pedro não. Eu imagino, Pedro orou lá na prisão. No mínimo ele tinha uns 16 soldados. Ele mesmo estava amarrado em 2. E ele orou. E a presença do anjo chegou naquele lugar. Eu imagino que anjo não é pequenininho. Imagino que anjo já é grande. Você está num lugar preso, sabendo que você vai morrer a qualquer hora, qualquer barulho, você já acorda, né? Com Pedro não foi assim. Quando o anjo chegou naquele lugar, como que Pedro estava? Estava dormindo. Quem aqui, diante de uma situação de morte, dorme? Você sabendo que às vezes você está numa cama, num leito de hospital, numa situação de morte, quem de vocês consegue descansar? Ninguém, né? A gente não consegue descansar porque nós não sabemos o verdadeiro poder da nossa oração. Quando nós temos convicção do que nós oramos e pedimos, e nós conhecemos o nosso Deus, e nós sabemos que Ele não vai nos abandonar, que nessa noite você possa, independente de qualquer situação, que você possa ter descanso no Senhor. As situações são desfavoráveis. Ninguém que anda com Cristo está isento de morrer. Ninguém que anda com Cristo está isento de passar situações adversas. Mas na situação nós temos que saber que Deus é conosco. E nós temos que descansar no Senhor. Que nosso descanso seja completo no Senhor. E quando esse anjo chega, diz que um raio de luz grande chega, e o anjo tem que o quê? Tocar em Pedro, porque Pedro estava dormindo e não era um cochilinho não, Pedro estava no sono profundo. Que tamanha confiança que ele tinha no Senhor. Só que tinha um detalhe, Pedro não estava sozinho. No versículo 5 diz que a igreja orava incessantemente. Nós precisamos entender que nós como igreja, nós temos poder em oração. Muitas das vezes você está sentado aí e o pastor apresenta um projeto, você vai dizer, isso aí é furado, isso aí não vira não. Você tem que entender que você não precisa ver com os olhos carnais, você precisa orar e você precisa determinar. Porque a igreja tem dono. A igreja tem dono. E o nosso Deus, Ele cuida e vela para que a igreja seja pura. Ele cuida de nós, mas nós somos uma unidade. Nós temos que orar. E então, Pedro, com sentença de morte, no cárcere, em corrente, sofreu perseguição. Mas em meio às orações veio o quê? Veio o livramento para a vida dele. Ele poderia estar desesperado? Sim, eu acho que a maioria de nós poderíamos estar desesperados naquele lugar. Mas eu não sei em qual é o cárcere que Satanás tem tentado te aprisionar. Eu só quero dizer, eu vim dizer para você nessa noite, que não importa qual o cárcere que você está passando, não importa qual a situação. Ore e creia somente que Deus vai enviar um anjo. Descansa no Senhor, que Deus vai enviar um anjo. E quando esse anjo chega, toca em Pedro e diz para Pedro, olha, te veste, arruma, né? Coloca teu cinto. Põe tua capa. Sabe o que Deus está me dizendo nessa noite? Podem te colocar no cárcere. Pode tirar o teu cinto. Pode até tirar a sua capa. Porque quando eu entrar na situação, eu vou devolver. Eu vou te honrar. Deus levou um anjo e tirou Pedro pela porta da frente. Tirou pela porta da frente. Ele não precisou fugir. Ele não precisou sair por uma porta. E a minha Bíblia vai dizer que Pedro saiu pela porta da frente. E minha Bíblia vai dizer que as portas se abriram para Pedro. Ele não precisou tocar na maçaneta. Você está entendendo?
Que Deus maravilhoso que está te dizendo nessa noite, eu vou te honrar. Deus quer te honrar. Não importa o cativeiro onde você foi colocado, você vai sair pela porta da frente. Deus vai te devolver e não precisa de você olhar para trás para você ver se seu cinto ficou, se seu sapato ficou, se a tua capa ficou. Porque o que é seu, a tua bagagem, você vai levar. Mas é daqui para frente, porque o anjo diz para Pedro, me segue. E até que ele saia daquele lugar, ele seguiu o anjo. Quando chegou na porta, que abriu-se as portas, o anjo disse, vá. Deus quer te dizer nessa noite, te levanta, eu estou contigo, vou caminhar, mas numa porta você vai, após a porta você vai caminhar sozinho. E nós temos que aprender a caminhar sozinho. Nós temos que caminhar. Levanta dessa situação, da onde vou te jogar. Se o limite te jogou no calabouço, levanta daí. Jesus te garante que se preciso for, ele envia um anjo lá naquele lugar. Aonde você caiu é onde ele vai te levantar. Mas você precisa crer, você precisa orar e você precisa confiar em Cristo. Porque nós servimos um Deus que tudo, eu disse tudo, pode. Ele não pode só até onde eu penso que ele pode. Eu disse que ele tudo, não há nada que ele não possa fazer por mim e por você. Nós temos que entender que quando Pedro se cinge, se veste, só uma pessoa muito despreocupada está numa cadeia e ainda tira o cinto, né? Tira o sapato. Ele estava bem à vontade. Ele estava bem à vontade não porque ele estava com deboche, é porque ele sabia o Deus que ele servia e a igreja que estava intercedendo por ele. E as portas, as bênçãos, vão ser automáticas na sua vida. A partir do momento que você sair deste lugar onde que você se encontra, desse cativeiro, você não vai precisar nem abrir as portas vão se abrir para você e as bênçãos vão chegar. Se você correr, ela vai ter que correr atrás de você. Amigo de Jesus sofre. Amigo de Jesus sofre. Mas o sofrimento é recompensador. Deus não permite que eu e você a gente sofra para que a gente viva em situação difícil. O sofrimento, ele não é só para me doer. O sofrimento, ele é para me incentivar a orar. Ele é para me aproximar de Deus. Se você estiver sofrendo e isso não estiver te transformando, eu quero te dizer que esse sofrimento não é Deus que colocou na tua vida, que permitiu você passar. Você vai orar mais e repreender esse diabo, que é o diabo que está fazendo isso com você. Mas quando nós sofremos por Cristo, é tudo diferente. É como chorar. Às vezes nós estamos tristes, né? Mas quando a tristeza é acompanhada da certeza que Jesus está com a gente, até o choro ele é leve. Ele é um choro que você chora, mas ele te alivia. Se você tiver nessa noite sobrecarregado, entrega esse fardo. Ele não é seu. Entrega ele para Cristo, entrega ele para Deus. Esse fardo não é seu. Você não precisa carregar. A perseguição contra a igreja ela é contínua. Se você estiver passando um dia que não tem perseguição, algo de errado não está certo, como se diz. Nós temos que entender que o crente, ele vai passar por provações. E todos passam. Às vezes você olha em quem é do mundo e fala assim, mas fulano não está passando o que eu estou passando. Às vezes ele está passando sim, mas já está tão acostumado a tudo dar errado, que isso já não significa nada. E nós, como nós somos tratados por Deus, todos nós que acreditamos em Cristo, a gente não quer aceitar qualquer coisa. E nós não devemos. Nós temos que nos relacionar com o Pai. E quando eu vejo aquela luz daquele anjo chegando naquele lugar, eu vejo uma providência divina chegando na nossa vida. Você já parou para pensar? Muitas das vezes nós estamos em situações que a gente nem sabe como resolver e de repente acontece uma jesuicidência. Quem aqui já viveu jesuicidência? Eu não acredito em coincidência, eu acredito em jesuicidência. Que Jesus é quem manda, Jesus te dá o socorro. Aí você fala, nossa, foi na hora certa. Quem já chegou no posto de gasolina com a gasolina acabando, você fala, olha, deu certo. Às vezes a gasolina já era para ter acabado, 4 quarteirão para baixo, mas Deus está ali, provendo. Não, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Aí você pensa, não é de ver que deu. E nós nem vemos o quanto Deus tem abençoado a nossa vida. Nós temos que ver em cada detalhe os milagres que Deus faz na nossa vida. E nós precisamos orar.
Nós precisamos entregar todo esse fardo que às vezes nos aprisiona em certos cativeiros. Quando o anjo manda Pedro cingir, colocar a sua cinta, Deus está dizendo, te protege, coloca a tua cinta. Quando o anjo manda Pedro colocar a tua capa, quer dizer, o inimigo muitas das vezes ele nos ataca pelas costas. E quando ele coloca a capa é proteção. A capa ela protege a gente da chuva, ela protege do sol. Mas quem lembra de Elias e Eliseu? Que a capa ficou. E Eliseu pegou a capa de Elias. Nós temos que entender que o nosso Deus está protegendo. E quando ele arranca a gente daquele cativeiro, ele não quer que você volte lá mais. O anjo pediu para que ele calçasse o quê? As suas sandálias. Sabe por que o anjo pediu para que Pedro calçasse a sua sandália? Porque antigamente só escravos andavam descalço. Como ele estava saindo da prisão, ele podia até largar aquele sapato lá, né? Mas Deus não te quer de qualquer jeito. Deus te tira desse cativeiro para que você não seja escravo. Esse pecado não vai te escravizar. E nessa noite, eu creio e eu profetizo na vida de vocês que esse cativeiro não vai te prender mais. Que se preciso for, Jesus vai enviar um anjo nesse lugar. Deus vai mudar a história. Deus vai tirar todos os cadeados. E não tem soldado. Não tem soldado do inferno que vai te segurar mais. Creia, meus irmãos. Creia somente que Jesus Cristo pode. Que nós voltamos a ter aquele amor, esse relacionamento que é as nossas orações. Porque a oração tem poder. A nossa oração tem poder. Ah, mas eu não sei orar bonito. Meu irmão, a oração ela vem de dentro do coração. Deus entende até os nossos gemidos. O Espírito Santo leva as nossas lágrimas ao trono de Deus. Eu quero te dizer nessa noite que muitas das vezes você está aprisionado num pecado que Deus já te perdoou realmente. Deus já entendeu que você caiu aí, mas que você se arrependeu. Assim como Pedro negou Jesus. O ministério dele parou por isso? Não. O que ele fez? Se consertou. Ah, mas e Pedro desobedeceu uma ordem. Isso só mostra pra gente que nós somos humanos, mas nós não podemos desistir de servir a Deus, de estar na presença de Deus, porque um pecado, porque uma desobediência. Nós devemos fazer o quê? Nós devemos confessar. E a partir do momento que nós confessamos a Deus, que é o único que não pode saber do nosso pecado, mas ele é que sabe, porque se eu escondo da humanidade, a humanidade não é nada. E a partir do momento que a gente ajoelha no chão e confessa a Deus, quem é Satanás para nos acusar? Quem é Satanás? Ninguém pode nos acusar mais e dizer, olha, o irmão não pode mais cantar, o irmão não pode mais pregar, o irmão não pode mais estar na igreja. Não, você está fazendo tudo errado. Você vai para a igreja? Satanás, ele tem uma mentira muito grande. Ele chega na pessoa que está com o coração aberto, querendo se converter e diz, você não pode ir para a igreja do jeito que você está. Você tem que melhorar para depois você ir para a igreja. Isso é uma mentira de Satanás. Você tem que ir para a igreja, você tem que ir aos pés de Jesus. Você só não vai permanecer da forma que você está. Porque eu creio que Jesus Cristo transforma. Você só não pode se acostumar com o pecado e pegar ele de estimação. Mas eu creio que o meu Deus vai transformar nessa noite, que Ele transforma as pessoas. E nessa noite eu quero te dizer, esse pecado não é teu. Se você pedir perdão e Deus te perdoar, Deus faz o quê? Joga no mar do esquecimento. E quando Satanás ou outra pessoa vier para te acusar, ele diz, não, ele não fez. Não, ela não fez. Que Deus maravilhoso é esse? Que quando ele joga no mar do esquecimento, ninguém pode nos acusar mais. Que nessa noite nós possamos entender o poder da igreja que ora. Que nós possamos entender que o cativeiro não é para nos parar. Muitas das vezes a gente chega diante de uma parede e a gente não quer mais pensar na solução. A gente não quer mais orar. Não, mas eu já cheguei onde eu podia. Aqui tem uma parede e nada vai acontecer. Meu irmão, Deus criou quem criou a parede. Se Deus quiser, Ele vai quebrar essa parede. Ele vai enviar alguém para quebrar. Ele vai fazer porque Deus é Deus. Ninguém explica Deus. E nós temos que entender que nós temos que orar incessantemente pela nossa casa, pela nossa família, porque
O rei Herodes simboliza Satanás. E a igreja, Pedro é o cabeça, né? E a igreja é a nossa família. Você acha que Satanás, ele está satisfeito? Por quê? Satanás foi ver as igrejas crescendo e Pedro pregando e pessoas se convertendo. Você acha que ele está satisfeito das nossas famílias estar formadas? Ele quer destruir quem? Quem é aquela pessoa de oração. Se na tua casa você é uma pessoa de oração, você pode ter certeza, você vai passar a prova mais do que qualquer um que está lá na casa. E ele quer destruir quem? Quer destruir você. Porque sabe que se você cair, todos os seus vão cair. Então que nessa noite nós entendemos e nós nos fortalecemos um no outro. Que nós possamos ser essa igreja que ora incessantemente, em um só propósito. Que nós possamos ser, às vezes nós falamos que Pedro, falamos só do temperamento de Pedro. Que nós possamos ter a confiança que Pedro teve. Durante esse cativeiro, e lá nas águas, que Pedro andou sobre as águas. Pedro era um homem confiante. Por quê? Porque ele sabia quem era o Deus que ele servia. E que nessa noite nós tenhamos plena convicção que o nosso Deus cura, que o nosso Deus salva, que o nosso Deus liberta. E que nessa noite, nada que tenha para te acusar tenha poder, que você consiga confessar para Deus todos os seus pecados e se alinhar e recomeçar novamente. Que esse pecado não vai te parar. Porque eu vejo que neste lugar tem pregador de palavra, que eu vejo que nesse lugar tem missionários. E vejo que muitas pessoas estão paradas. Ah, Camila, eu estou parada porque, nossa, eu não consigo levar a vida do jeito que precisa. Você precisa estar aos pés de Cristo. E Cristo vai mudar e transformar a sua vida e te convencer do teu pecado. Porque é Deus quem incomoda. Não adianta as pessoas chegarem na igreja e falar, agora a partir de hoje eu vou usar só saia porque eu vou ser crente. Ser crente não é usar saia. Isso são costumes. Ser crente é você crer em Deus. Ser crente é você crer em algo. E nós, como igreja, nós cremos em Deus, nós cremos em Cristo. Que nós possamos ser o crente que crê em Deus, em Cristo, que salva. Porque o Deus de ontem ainda é o Deus de hoje e será o Deus de amanhã. E que nós possamos acordar nessa noite turbulenta e dizer, o Senhor é comigo. Porque problemas vão vir, mas que nós possamos ter o descanso de Pedro, que nós possamos ter esse tempo de descanso no Senhor. Porque quando as coisas vão além das nossas forças, nós só temos a Deus para clamar. E que nessa noite, eu quero deixar essa palavra no coração de vocês. Eu quero agradecer a oportunidade, em nome de Jesus. Amém.